Olá, bom dia. Mais uma semana de muito debate. Hoje nós contamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo Victor Hugo Tonin, que é economista da Unicamp, enfim, assessor do Sindicato dos Químicos Unificados, e tem feito um debate, enfim, com a classe trabalhadora e com a gente. E a gente convidou o Victor aqui para ajudar a entender um pouco mais a situação que a gente está vivendo. Lembrando que essa semana é muito importante fortalecer a pressão pelo pagamento imediato do auxílio emergencial. Tem ainda mais de 15 milhões de pessoas que não receberam, que chegaram a fazer o cadastro e não receberam. Na última sexta-feira, o Bolsonaro vetou uma lei que estendia para mais gente o recebimento do auxílio. Vamos fazer pressão essa semana para o Senado derrubar o veto do Bolsonaro para que todas as pessoas que estão sem renda nesse momento possam receber o auxílio emergencial. Por outro lado, também fazer a pressão para emparedar cada vez mais o governo Bolsonaro, que a todo tempo tenta se livrar das investigações da Polícia Federal e tenta também acabar com a política de isolamento social absolutamente necessária para conter a propagação do vírus. Victor, bom dia. Quero agradecer bastante aqui a tua presença, a tua disponibilidade em conversar com quem segue as nossas páginas aqui, e que já queria te passar uma pergunta. O governo Bolsonaro, não tem adotado políticas consistentes de transferência de renda para a população. Temos aí os R$600, mas que não chegou para todo mundo, né? A defesa dos salários, como aconteceu em diversos países, o socorro às micro, pequenas e médias empresas, também como aconteceu em diversos países, e diversos organismos têm já previsto que o mundo vai entrar numa recessão. A FMI previu aí uma queda do produto em torno de 3% no plano internacional. A situação do Brasil, analistas aqui do Brasil afirmam que essa queda vai ser ainda mais profunda, né? E o próprio OMC, essa semana também, divulgou aí uma estimativa de perda de mais de 30% de retração no comércio internacional. Como é que se avalia as dificuldades da economia brasileira vão enfrentar nesse próximo período? Bom dia, Índio, bom dia a todos que acompanham a sua página nas redes sociais. A situação é uma situação inédita, né? A primeira coisa é essa: a gente faz paralelos com economias de guerra, com momentos de guerra mundial, mas esses paralelos são meio limitados, né? Porque numa economia de guerra, o Estado claramente entra estimulando a produção, inclusive fazendo conversão industrial e tal. Então, nesse caso, não, porque, inclusive, a recomendação é de que você não tenha aglomeração e que, se possível, evite o contato entre as pessoas. Mesmo que você faça um apoio, um estímulo à produção, você tem a dificuldade da circulação das mercadorias, né? Então, é uma situação inédita, assim. Todas as previsões econômicas que já são limitadas em períodos normais se tornam ainda mais frágeis, né? Principalmente previsões que buscam acertar exatamente o ponto do quanto vai cair, o quanto vai aumentar. O que a gente pode realmente dizer é que o cenário é de depressão, é de recessão profunda da economia brasileira, que já não vinha bem. A gente tem que lembrar que, por causa da alteração de política econômica promovida a partir de 2015, né, e da crise que essa alteração de política econômica aprofundou, o Brasil ainda está hoje 5 ou 6% abaixo da capacidade produtiva que tinha em 2014, né? A gente ainda estava, antes da pandemia chegar, a gente estava com o PIB do nível de 2012, né? Então, a gente ainda estava longe da nossa capacidade produtiva, longe de recuperar tudo que a crise de 2015, 2016 destruiu, porque a nossa recuperação tem sido muito lenta, e aí vem a pandemia. Então, o cenário é ruim a nível mundial, mas é ainda mais grave em economias subdesenvolvidas, como a brasileira, que vinha implantando desde 2015 um projeto de integração subalterna ao mercado mundial,
né? E isso se acelera ainda mais com o Paulo Guedes, que vem de uma escola de economia, né, que é a escola de Chicago, que vem de um exemplo que ele vê como positivo, que é o Chile, que é justamente cujo objetivo é integrar o máximo possível a economia brasileira aos fluxos do comércio internacional, aproveitando aquilo que a gente teria, que eles chamam na economia de vantagens competitivas naturais, né? Então, obviamente, o que eles têm feito desde quando assumiram o governo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a pandemia, o coronavírus, ele já é responsável por muita coisa. A gente não precisa botar mais coisa na conta dele, sabe? Todos os desastres econômicos, os problemas econômicos que a gente vai ter, não é só culpa do coronavírus, já que nós temos capacidade de mexer na economia para evitar essas repercussões. Então, o que a pandemia faz de fato é comprimir no espaço tendências que já de longo prazo que já vinham sendo estabelecidas, né? Então, por exemplo, uma tendência que é a possível superação da China em relação aos Estados Unidos. Possivelmente isso vai ser acelerado nesse processo. Isso está claro quando a gente vê que os próprios Estados Unidos, para dar conta dos materiais que precisa para combater a pandemia, vai buscar na China, né? Se a gente pensar que a última grande guerra que a gente teve, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi os Estados Unidos que foi o porto seguro da produção mundial, para reconstruir a Europa, para reconstruir o Japão, que eles mesmos destruíram, diga-se de passagem, enfim. Então agora mudou o eixo, né? A gente está saindo dessa pandemia já como a China aparecendo como grande centro de produção de bens e serviços. Então, assim, no Brasil, o que vinha sendo colocado, né, pela equipe do Paulo Guedes? Vamos nos integrar, equalizando os preços da economia brasileira aos preços mundiais. O principal preço nesse sentido é a taxa de juros. Falando ainda em variáveis macro, eu vou chegar na força de trabalho. A força de trabalho é a consequência para resolver o problema dos industriais daí, e dos que precisam acumular internamente, né? O que o Paulo Guedes tem na cabeça? Ele tem na cabeça que se os juros do Brasil não for tão acima, porque é um escândalo, né? Desde 94, o Brasil é uma taxa de juros, comparado aos outros países, muito superior, né? Inclusive com países de risco país igual. Nada justificava esse nível de diferença de taxa de juros, a não ser uma coisa, que para resolver o nosso problema de balanço de câmbio, de balanço de pagamentos, você precisava ter uma entrada constante de dólares para acumular com taxa de juros. Então, o governo brasileiro, desde o Fernando Henrique Cardoso, jogava a taxa de juros lá em cima. No Fernando Henrique Cardoso chegou a 50% ao ano, né? Para garantir uma entrada de dólares que não fizesse a gente ter um câmbio explodindo, né? Ou seja, um dólar lá em cima. Isso por quê? Porque a gente não tem capacidade, apesar de nossa grande capacidade exportadora, quando a gente pega a remessa de lucros, pagamento de serviços, fretes, a nossa exportação não dá conta. Então a gente acaba devendo para o mercado mundial. Então a forma como historicamente se resolveu isso, porque o real não é uma moeda que é trocada a nível internacional, né? Ela só é aceita no Brasil, ninguém aceita real lá fora. Então, a forma de se resolver isso foi levando a taxa de juros e aceitando capital especulativo entrando em massa. Certo? Então, quando o Guedes começou, através do presidente do Banco Central, a reduzir a taxa de juros, tentando alinhar ela, diminuir essa diferença, alinhar ela um pouco aos preços internacionais, as taxas de juros internacionais, o que começa a acontecer? Uma fuga de dólares assim, massiva, desde o ano passado, não começou com a pandemia. Que na pandemia, de novo, ela comprime no tempo, né? Então, nos últimos 2 meses, o dólar saiu de 4,50 para 6. Só que vamos lembrar que antes da pandemia começar, o Guedes já estava sendo questionado para onde ia o dólar. E ele falou que se o dólar chegasse a R$5, é porque eles tinham feito muita besteira. Essa foi a frase do Guedes em fevereiro desse ano. Por quê? Porque o dólar saiu de 3,50 já no começo do ano de 2019 para 4,50 em fevereiro, em um ano, por causa dessa fuga de capitais. Mas qual que é a ideia? O que isso representa para ele? Representa o seguinte, em tese, para os neoliberais, o investimento vai ser definido a partir do preço do juro com a lucratividade esperada, né? Então, se reduzir a taxa de juros, automaticamente o mercado vai investir.
Os industriais vão investir, etc. E não precisa o Estado fortalecer esse investimento. Isso tem uma certa razão se você tiver uma coisa que é fundamental: controle de capitais. Ou seja, se você controlar a saída de capitais, que é uma coisa que todos os países em desenvolvimento fizeram, né, você consegue, de fato, estimular o investimento interno. Do contrário, vai todo mundo correr para o dólar, né? Que é o que está acontecendo. Todos os investimentos toda aquela riqueza fictícia, riqueza financeira que estava no título da dívida pública, que estavam ganhando nos juros altos, está indo para o dólar, está indo para fora, porque já não compensa tanto de investidores estrangeiros quanto de investidores brasileiros, certo? Porque os brasileiros hoje em dia, para investir lá fora, é muito fácil, não falta tecnologia e produtos do mercado financeiro para isso. E quais são os impactos disso? Então, esse é um projeto que já estava colocado. É uma questão estrutural que agora está sendo aprofundada muito rapidamente. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é a valorização do preço do dólar, ou a desvalorização cambial, que a gente chama, né? Para os setores da economia brasileira, que é onde a gente quer chegar, né? Os exportadores, a primeira coisa que eles fazem é ficar felizes, seja industriais, seja a agropecuária e a mineração, certo? Por quê? Porque aumenta imediatamente a receita, né? Como que aumentar? Eles tinham vendido em dólar, recebem em dólar, ao fazer a conversão, aumenta a receita na hora. E é um raciocínio, só que é um raciocínio muito imediatista, porque ao mesmo tempo, o dólar impacta nos seus custos futuros. Não é custo que você está tendo agora, porque provavelmente você já contratou esses custos, mas no futuro certamente vai impactar. Então, até hoje, as principais notícias no Valor Econômico são, pelo menos no site, né, são em relação a isso, de como o custo cambial está comprimindo as margens de lucro da empresa. Uma segunda consequência, então, mas a primeira visão é essa: a exportação está adorando. Teve um colega que é engenheiro florestal que compartilhou comigo esses dias que a brincadeira entre sojicultores, quando o ministro Taishi foi demitido, eles estavam felizes porque o dólar podia chegar a R$9. Né? Então, ou seja, essa é a primeira reação imediata. E também estimula a exportação. Estimula, aprofunda aquilo que já vem acontecendo desde a década de 80, que é a reprimarização da economia brasileira. Né? Então, na década de 80, a gente tinha do PIB brasileiro, depende dos indicadores, a gente tinha ali 25% a 35% do PIB era indústria. Hoje nós estamos em 11%. Né? E isso, desindustrialização é maior volatilidade, porque se depende mais dos preços internacionais e do dólar, né? Já que você depende mais da exportação de produtos primários, e também é maior... e é um emprego de pior qualidade, porque toda aquela população que estava empregada na indústria não vai sair da cidade para ir para o campo, porque o campo também se mecaniza e porque o campo não custa caro ser proprietário de terra no Brasil. Não é qualquer um que chega e consegue ser proprietário de terra. E também não é fácil sobreviver um pequeno proprietário no campo. Ao contrário dos grandes... O proprietário não produz para exportação em geral, né? Quer dizer, pelo menos não são commodities, né? Grandes plantações de soja. Exatamente. Além de não ganhar as receitas da exportação, ele ainda tem todos os problemas internos de não ter o apoio do Estado que tem os grandes exportadores, tanto a nível de crédito, né? Então, esses trabalhadores ficam na cidade e vão para o serviço. E essa é uma tendência que vem desde a década de 80 e que a reforma trabalhista aprofunda, porque aí qual que é o problema? O que o projeto prevê para a indústria? Ou para a economia interna, né? Para o patronato interno. O que eles prevê? Já que o câmbio favorece principalmente os exportadores e, de certa forma, penaliza os custos de todo mundo, inclusive da força de trabalho, já que a gente compra muita coisa importada para sobreviver no Brasil. O que eles prevê internamente? Prevê para o patronato a redução dos custos do trabalho, que é o que você falou, que é a reforma trabalhista de 2017, que o Guedes quer aprofundar com todas as medidas que vem tentando implantar, né? E aí são medidas que não resolvem o problema de crescimento econômico. São medidas que resolvem o problema da margem de lucro dos empresários. Jogando... Que é o que interessa, né? Hã?
que é o que interessa para eles. Eles não estão preocupados exatamente com o crescimento, eles estão preocupados na preservação de suas margens, né? Exatamente, exatamente. Então, parte da indústria nacional, aquela que é exportadora, vai tentar ganhar no dólar e reduzir o custo cambial, os seus custos, impacto nos custos, reduzindo o preço da força de trabalho. Aquela que é exportadora. Outra parte importante vai importar mesmo, vai virar uma burguesia importadora e comercial, na verdade, vai virar um patronato comercial. A gente acompanha os dados da indústria química, Índio, e nesse mês de abril, a indústria química intermediária, aquela que pega da petroquímica e vende para a própria indústria, né, depois produzir plástico, ou seja, aquela mais avançada do ponto de vista técnico-produtivo, ela revelou que 44% do mercado químico interno está ocupado por importados. Para você ter uma ideia, em 2008, esse valor era de 25%. Sim. Então, assim, é uma ocupação do mercado interno por importados, né, que é justamente esse projeto. Quer dizer, a nossa indústria não é competitiva, compra lá fora. Nós somos competitivos em exportar agrominerais. Vamos exportar agrominerais e viver disso. Esse é o projeto deles. Acontece que isso traz problemas numa economia afetada, ainda mais afetada pela pandemia, porque você está mais volátil ao mercado externo, certo? Você está mais refém, mais subordinado às variações de dólar e de preço, com um governo que resolve atacar o principal comprador dessas mercadorias, que hoje é a China, e que inclusive está sendo também assediado pelos Estados Unidos para gastar mais comprando produtos primários dos Estados Unidos do que do Brasil, e teve que fechar um acordo em relação a isso, de que vai comprar mais soja dos Estados Unidos. E, independente disso, quer dizer, você quando quer comprar um carro, começa a xingar o vendedor de carro, o que você acha que vai acontecer? Claro. Ele, na hora que você precisar dele, ele vai... Certo? Sem dúvida. Que é o que eles fizeram na compra de respiradores, né? Aproveitando o seu raciocínio, semana passada, no início da semana passada, o Bolsonaro fez uma reunião na Fiesp, dizendo ali que estava reunindo os grandes industriais, né? Pelo que você está falando aí, os grandes importadores, né? O presidente da Fiesp é um grande importador, né? A gente até brinca que é Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. Não tem nada de industrial ali, porque é tudo importador. Agora, tem os dois lados dessa moeda que você explicasse um pouco mais para a gente entender, para quem nos acompanha entender. A elevação do preço do dólar, a desvalorização da nossa moeda, torna os produtos brasileiros para serem exportados bem mais barato, né? Então, digamos que quem produz, em particular o agronegócio, é isso que você falou, seu amigo está rindo porque vão exportar bastante, né? O preço no mercado externo desaba, né? Na medida em que a desvalorização da moeda aqui é tão forte nesse plano de R$6. Agora, por outro lado, quer dizer, até hoje nós estamos aqui aguardando o vídeo da reunião do Bolsonaro, onde todo mundo diz, ou pelo menos quem ouviu ali, que tem algum grande problema com a China, né? Então, quer dizer, o Brasil vai perder dos dois lados nesse momento, porque também quem está no setor, de qualquer outro setor que não seja as commodities, né, que não seja o setor primário, se ele ainda tem algum comprador externo, pode até vender, mas não nos parece que é o que vai acontecer, né? Sim, exatamente. Eu acredito, Índio, que assim, não é algo que a gente sente de imediato, mas um dos problemas uma dos setores do governo que mais nocivos ao médio e longo prazo no Brasil é a política externa. Porque a briga, se eles mantiverem essa linha, né, de subordinação, nem a subordinação aos Estados Unidos como um todo, mas subordinação ao Donald Trump, né, que é uma das direitas dos Estados Unidos, né, a subordinação ao pensamento de Olavo de Carvalho, que é impressionante que isso esteja acontecendo, mas a gente tem que aceitar essa realidade, quer dizer, um astrólogo que define o que se deve fazer em política externa no Brasil, né?
E comprando briga à toa com a China, chamando com racismo aberto, declarado, do ministro da Educação, do filho do presidente, que era cotado para ser embaixador nos Estados Unidos até ontem. Então não é só o filho do presidente, é o principal operador da família Bolsonaro a nível internacional, né, do projeto deles, que é um projeto de mundo também, não é só um projeto de Brasil. E aí que se torna a questão mais grave, porque se esse projeto deles depende da exportação agromineral, e você está brigando com o seu principal parceiro comercial para esse tipo de produto, quer dizer, é óbvio que isso vai entrar em contradição, uma hora ou outra, né? Mesmo para o sucesso do projeto deles. Agora, no caso da pandemia, isso vai impactar fortemente na vida dos trabalhadores, né? Basicamente porque nós precisamos já hoje muito de importados, né? Desde o trigo que fabrica os alimentos é importado. Então já tinha a inflação brasileira no mês passado já se reduziu a 0, foi negativa, né? Em março, em abril, desculpa, de 0,3%. Mas se você abre a inflação, você vê que os produtos alimentícios cresceram quase 1,5%, 2%. Então, ou seja, os produtos de primeira necessidade já estavam em crescimento. Isso mesmo numa situação em que grande parte desse custo cambial está represado, porque os varejistas, enfim, os produtores não estão repassando, porque se repassarem aí no mercado já é completamente difícil de vender, aí mesmo que você não vai vender. Então, a hora que você começar a ter uma certa liberação da pandemia, e principalmente as camadas altas e médias altas, que estão sendo menos afetadas com a sua renda, voltarem a consumir, eles vão liberar esse custo cambial para os preços e é possível que tenha um repique inflacionário, assim, um ou 2 meses de alta inflacionária, como aconteceu no fim da greve dos caminhoneiros. Entendi. Entende? Então, ou seja, as pessoas que vão procurar seus bens e serviços no mercado, os trabalhadores que já vão estar com a renda comprimida por causa da queda do aumento do desemprego, da queda da renda que a pandemia está colocando para eles, vão ainda ter os custos de vida aumentados por causa disso. Então a situação para os trabalhadores ela se torna ainda mais grave ainda e dependendo de como evoluir os programas de emergenciais, né, que a gente não sabe como que o governo vai lidar com isso. Já tem alguns comentários falando de aumentar, de manter, né, uma parte dos programas emergenciais para depois e tal. Nós temos aí 50 milhões de benefícios emergenciais, de auxílios emergenciais, os R$600, né? Que deveria chegar a 70, né? E não chega por causa de problemas orçamentários, né? E acho que isso é importante a gente saber. O Paulo Guedes, a equipe econômica do governo, não é uma equipe preparada para fazer distribuição de renda. Então, tem um bloqueio ideológico ali. Então, o bloqueio ideológico nunca fez eles aprenderem a técnica. Né? Quer dizer, se eu não acho que um dia tem que fazer distribuição de renda, eu não vou aprender como é que faz. Claro. Né? O desastre foi aquele negócio, a primeira versão do programa de emergencial de emprego lá que eles lançaram, né? Que era só suspensão do contrato de trabalho em troca de curso. Sim. Lembra disso? Quer dizer, a gente despreparada. Nenhum tostão, né? Exatamente. Gente completamente despreparada para saber o que fazer nesse momento, né? E então a gente depende muito disso, porque se não tiver uma ajuda do governo, se não tiver uma indenização, não ajuda, uma indenização do governo por causa do isolamento que é necessário ser feito, né? Porque a gente, do ponto de vista de controle da pandemia, você tem duas alternativas. Ou você tem capacidade de testar em massa, porque daí você testa e isola a pessoa que está doente, claro. Ou você isola todo mundo. Né? E, ao mesmo tempo, além de capacidade de testar, você tem que ter estrutura para internar. Claro. O sistema de saúde tem que estar minimamente preparado para receber tanta demanda por leitos, enfim, UTI. Né? Agora, Vitor, eu queria que você falasse um pouco o projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes, em certa medida, não estou falando do ponto de vista político, não, estou falando do ponto de vista econômico, tem tido sucesso,
digamos. Eu queria que você comentasse isso, porque é o mesmo projeto do Temer, é o mesmo projeto que motivou o golpe de 2016, que é o desemprego, digamos assim. Claro que tem outros, né? Tem a entrega das nossas riquezas, tem aí o que você disse, né? Que o país entre nos ciclos, no circuito aí do comércio exterior, mas uma das questões mais importantes, em particular para esse setor industrial que você falava, mesmo os patrões internamente, né? A grande questão é o desemprego é uma necessidade para eles para reduzir o custo da força de trabalho. Eu queria que você comentasse isso, porque às vezes a gente fala que o desemprego é um projeto e as pessoas ficam assim, né? Mas me parece que isso está cada vez mais claro e a gente precisa dialogar isso melhor com a população trabalhadora brasileira, né? Sem dúvida, Indy. O que a gente viu no Brasil até 2014 foi a menor taxa de desemprego do Brasil, histórica. A gente chegou a 6% de desemprego aberto em 2014. E o debate em 2014, qual que era? O grande problema de 2013 e 2014 eram dois. Do ponto de vista dos empresários, era o apagão da mão de obra. Não sei se você lembra, mas eles estavam reclamando que faltava engenheiros, principalmente, no mercado de trabalho. Não é que faltava exatamente, né? A gente sabe quando eles falam que falta, é que está mais caro do que eles querem pagar. Claro. Né? Então, o debate era esse, era o apagão de mão de obra. E a nível de política pública, o debate era a fraude no seguro-desemprego. Certo? Que era estava tão fácil para o trabalhador conseguir um emprego novo que ele fazia um acordo, pegava a demissão e depois ia atrás de emprego. Claro. Né? Esse era o debate. E a Dilma entrou nessa história. Né? Entrou nessa onda e, inclusive, promoveu ajustes ali, tornando mais difícil o acesso ao seguro-desemprego. Claro. Então, esse era o debate em 2013 e 2014. Assim que a Dilma é reeleita, ela muda completamente a política econômica e se torna uma política econômica que vai aprofundar o ciclo, né, a tendência cíclica que já era de crise. Então, a gente já tinha uma economia que, por ser cíclica, como toda economia capitalista, estava ali já no auge, beirando o momento de descer, né, de descenso, e a política econômica vem e acelera essa velocidade de descenso. Então, a gente sai de outubro de 2014, uma taxa de desemprego de 6% para uma taxa de desemprego de 15% em dezembro de 2015. E desde então, a taxa de desemprego caiu só 3 pontos percentuais. Hoje ainda está em 12%, 13%. Então, ou seja, a primeira coisa foi essa evolução do desemprego alto muito rápido. Segunda coisa foi que ele persiste desde 2015 para cá, durante 5 anos, alto. Isso significa que que a taxa de desemprego deixa de ser a principal indicador que a gente tem que analisar no mercado de trabalho, porque ninguém fica procurando emprego durante 5 anos. Chega uma hora que você desiste de procurar emprego e vai para o bico, e vai para a informalidade, ou vai ser empreendedor, que na prática o capitalismo que na prática é o bico. E o capitalismo, nesse momento, ofereceu o que para essas pessoas? Vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de entregador. Né? Então a gente perdeu, e aí vem o golpe e toda a orientação dos governos seguintes, né, que é justamente de não ter uma política pública de emprego, de desenvolvimento e de crescimento. E a gente tem diversas declarações de economistas neoliberais dizendo abertamente que para resolver o problema da crise, dizendo isso em 2014, 2015, que para resolver o problema da crise era necessário aumentar um pouco o desemprego. Porque para os neoliberais, o debate é justamente esse. Você tem os custos muito altos, isso inviabiliza o investimento. Então, você ajusta os custos. Esse é o termo técnico que eles usam. Na prática, isso significa o quê? Aumentar desemprego, vai fazer com que esse trabalhador que estava achando emprego mais fácil antes, esse trabalhador que o empresário estava dizendo que estava cobrando muito pelo salário, e por isso tinha um apagão de mão de obra, esse trabalhador agora vai aceitar qualquer salário. Claro. E com isso aumenta a margem dos empresários e, em tese, segundo os neoliberais, isso ia refletir no investimento. Acontece que nós temos 5 anos dessa política de desemprego alto e o investimento só cai.
porque o que puxa o investimento não é a lucratividade dos empresários, são outros fatores. Claro. Né? Então, pouco a expectativa de ter lucro. Né? A expectativa não é a confiança no governo, como eles falam. Né? A expectativa é que vai vender, né? A expectativa de que vai vender, exatamente. É que eu falo da confiança porque essa é outra palavra mágica, né? Ou seja, reduz custo, faz a reforma trabalhista, deixa o mercado de trabalho mais seguro para demitir, né? Faz a Foi o reforma argumento da reforma da Previdência, né? Exatamente. Faz a reforma da Previdência, diminui gastos do governo, tudo isso vai ajudar a confiança, o investimento vai vir. Né? Então a gente tem o desemprego alto, custo do trabalho barato, salário baixo, certo? E há 5 anos, e o investimento não vem. Então o ajuste, de fato, esse ajuste foi feito para aumentar a margem de lucro. Não E tem. está tendo sucesso, né? Porque eles não estão precisando do crescimento econômico para isso. Eles estão tendo uma margem maior a partir do desemprego alto e baixo crescimento, inclusive. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles são para os grandes patrões, né? Para aqueles que não necessariamente dependem do mercado interno para vender, daqueles que exportam ou vendem para exportadores, ou daqueles que têm um mercado cativo, certo? Os monopólios, né? Ou seja, que pode aumentar você não tem como de outra pessoa para comprar a não ser dele, você vai ter, esses estão bem, porque eles podem aumentar o preço, que eles continuam tendo a demanda, seja externamente, seja internamente. Agora, para o cara da padaria da esquina, para o cara do pequeno mercado, do pequeno comércio, da bicicletaria, enfim, do mecânico que faz reparação de automóveis, esses vão tendo dificuldades, né? Esses estão lascados, exatamente. Agora, Vitor, vamos mudar um pouquinho aqui para falar um pouco de política, mais precisamente da sua opinião sobre o governo Bolsonaro. Está cada dia mais claro que há setores do grande capital, do poder econômico, das elites financeiras aí que tem um certo descolamento. Não diria que já chegaram num acordo de que vão precisar substituir o Bolsonaro, até porque, como você disse, eles estão ganhando muito dinheiro, né? Agora, a pandemia inaugurou uma nova situação. Uma coisa é o país, a crise política do país, antes e depois da pandemia. Aliás, a pandemia, estão dizendo assim, a realidade vai ser outra, o mundo é outro. A pandemia mudou muita coisa no mundo, né? E a luta política no Brasil me parece que ficou mais, enfim, mais acirrada, e particularmente com essas políticas genocidas do governo de estimular mesmo a quebra do isolamento social. E com mais essa do seu Paulo Marinho, do empresário Paulo Marinho, que não é qualquer empresário, né? Não é um desses terraplanistas, digamos, que é próximo do Bolsonaro, não é um velho da Havan, me parece. Né? O Paulo Marinho não é o velho da Havan, me parece. Né? O velho da Havan, bom, você é de Santa Catarina, deve conhecer um pouquinho melhor, mas o Paulo Marinho me parece que é uma expressão desses setores, não sei, aí é uma pergunta, porque você acha que há, enfim, indícios fortes de que o poder econômico percebeu que vai ter que se livrar do Bolsonaro? Bom, primeiro eu não sou de Santa Catarina, né? Eu sou como você do interior de São Paulo. Você estudou lá, é verdade. Eu tive uma grande passagem lá, morei 10 anos em Florianópolis. Esqueci do seu fusquinha verde aí, tá? Eu sou aqui de Capivari, inclusive tenho um grande carinho pela cidade, né? Se a gente que é do interior sempre fica com esse carinho pela cidade da gente. Eu vejo, Índio, assim, eu acho que existe uma disputa nas classes dominantes. Existem diversas contradições, disputas na classe dominante hoje. Eu elencaria aqui a disputa entre o governo e o Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara. Essa disputa se dá pelo controle da Câmara, que vai ter eleição em fevereiro do ano que vem. Lembrar que o Bolsonaro tentou controlar a Câmara assim que ele assumiu,
mas não conseguiu, porque o Rodrigo Maia conseguiu ampliar uma base, construir uma base ampla lá dentro, inclusive com uma parte da oposição ao governo Bolsonaro apoiando ele. Então, aí, por isso, o Bolsonaro desistiu de lançar um candidato próprio e tentou articular com o próprio Maia, né? Mas a deterioração da relação, ou seja, desandou e eles estão em pé de guerra, declarado. Tem a disputa com o STF, né? E aí a disputa é claramente sobre aumentar ou não a autonomia do executivo, o poder do executivo, a ponto de invadir prerrogativas que são do próprio STF, ou seja, que está em jogo a autonomia do STF, né? E as futuras nomeações que o Bolsonaro vai fazer, né? São 2 no seu mandato. Tem uma disputa com os governadores de direita, uma disputa clara com o governador, e aí de direita porque eu estou falando das classes dominantes, né? Que querem aumentar, e aí acho que querem escalar a sua popularidade para 2022, seja para disputar como governador mesmo, seja para disputar como presidente. E tudo isso são disputas entre a classe dominante, porque são todos setores, são todos representantes políticos das classes dominantes. Agora, também só um parênteses, esses governadores que para fazer essa disputa com o Bolsonaro estão parecendo de bonzinhos, contra, né, em defesa do isolamento e tal, para falar aqui de São Paulo, do senhor Dória, para dizer o mínimo, incompetente, assim, porque é o estado onde mais cresce, desde o começo, é onde entrou o problema, é o estado onde mais cresce, e ele não consegue controlar a proliferação do vírus. Quer dizer, não é só incompetente, não pode ser só incompetência isso, né? De fato um descolamento entre o discurso e a prática do que ele está fazendo. E nós temos que também, acho que nós temos que denunciar isso, porque senão fica parecendo que nós, quando estamos defendendo o isolamento, estamos junto com o Dória. Quer dizer, o fato de defender o isolamento, as medidas no transporte público que ele e o Covas estão fazendo em São Paulo, é um desastre atrás do outro, ou seja, é empurrar o vírus para a periferia. Essa é a política deles, do isolamento deles, né? Porque as medidas de transporte demonstram muito bem isso. Fechando parênteses aqui, voltando para a questão empresarial. Então, existem essas contradições, mas tem a contradição com a Rede Globo, que aí é uma disputa, assim, daquelas disputas gostosas e brigas gostosas da gente assistir, porque a gente é igual ver, nós que somos palmeirenses, igual ver o São Paulo, briga, né? Igual ver o São Paulo Corinthians, assim, quanto mais vexame passarem, melhor, né? Os palmeirenses falando dos corintianos e São Paulino. Exatamente. Então, e por que é uma briga? É uma briga de morte. Dificilmente um dos dois vai sair vivo. Dificilmente os dois vão sair vivos ao mesmo tempo. Né? Se um viver, é porque o outro foi derrotado. Né? De alguma forma, em alguma medida. Né? E o Bolsonaro já falou claramente qual seria a derrota da Globo, que é o fim da concessão em 2022, que acaba em 2022, inclusive, se não tiver com as contas certinhas, não vai ter. Ele já falou isso abertamente. Então, essas contradições dentro da classe dominante, eu não sei, eu tenho dúvidas até que ponto elas entram no poder econômico, certo? É um tema para a gente continuar investigando. Eu acho assim, no setor financeiro, por exemplo, o setor financeiro fala que é a favor do isolamento, certo? Mas todas as medidas do Paulo Guedes do Banco Central têm beneficiado gigantescamente o setor financeiro, né? Colocando uma quantidade gigantesca de liquidez nos bancos que eles estão fazendo ganhos de tesouraria. Estão se protegendo, não estão emprestando, enfim, é o famoso que a gente chama de empossamento de liquidez e tal. No setor empresarial foi o que você falou, você tem o Paulo Scaff, que é um empresário falido, né? Faz tempo que ele faliu a única empresa que ele tinha, não sei até que ponto ele opera alguma coisa do ponto de vista econômico, de fato, mas ele, na verdade, é um importador. É o quê? Hoje ele vive muito claro. E que desde o começo atrelou o seu projeto pessoal, que é ser governador do estado de São Paulo, ao Bolsonaro. Então, só esse ano, durante a pandemia, já foram, pelo menos que eu lembro, 3 reuniões de empresários na Fiesp, organizados pela Fiesp com o Bolsonaro. E teve aquela marcha da insensatez, né? A marcha da morte do empresariado industrial, que é o setor mais avançado, para o STF para pedir a abertura,
né? Depois eles saíram pedindo desculpa, quer dizer, eu gosto de lembrar uma coisa, muita gente fala, não, fomos enganados, ou os empresários mais ilustrados são a favor do isolamento, por isso estão contra o Bolsonaro. O Brasil, entre 1808 e 1888, passou, portanto, 80 anos prometendo para a Inglaterra que ia acabar com a escravidão. Falando que era contra a escravidão, que ia acabar com a escravidão. Só que demorou 80 anos. Daí que surgiu a expressão para inglês ver. Porque durante esses 80 anos, inclusive, fizeram uma série de medidas que não resolviam nada do problema, né? Mas eram para inglês ver, para justificar para a Inglaterra, seu principal parceiro comercial, financeiro, etc. Né? A coroa fez isso. Então, para mim, grande parte desse discurso do grande empresariado pelo isolamento, é para inglês ver. É para dizer, nós somos diferentes isso aí e tal, mas na prática, e o principal problema é que eles não têm para onde correr. Não é só um problema de não gostar do Bolsonaro ou não estar com o Bolsonaro. O problema é para onde que eles iriam. Né? Então, em alguma medida, o Bolsonaro está levando a cabo o projeto que é deles, né? Exatamente. Não só econômica. Justamente, quer dizer, por causa de uma diferença sobre como vai ser a pandemia, eles vão... Eu não vejo o projeto do Bolsonaro por enquanto, e aí que eu quero chamar a atenção, né? Porque esse problema que a gente tem que ficar muito de olho, que é câmbio e inflação, porque o câmbio afeta todo mundo, mas também geralmente promove perdas nos setores dominantes também. E mais de uma vez na história foi responsável por derrotas políticas. A gente pegar, por exemplo, o segundo mandato da FHC, 99. 99. Exatamente, para pegar o exemplo mais exatamente, para pegar o exemplo mais próximo, assim, né? Então, isso pode ser no futuro, né? Dependendo de como vai surgir aí das brigas do Brasil com a China, de como isso vai impactar os custos, a gente pode vir a ter uma ruptura vertical mais profunda, que saia só do meio político e midiático, que, na minha opinião, hoje está localizada, e entre para os setores dominantes. Né? E a inflação, na minha opinião, porque aí é aquela questão mais horizontal, ou seja, os de baixo contra os de cima. Né? Que, na minha opinião, é que vai fazer um pouco, que pode também fazer um pouco esquentar a chapa dessa divisão que ainda está a nível superficial, a nível político, digamos assim, nas classes dominantes. Por quê? Os 24 milhões de pessoas que hoje são assalariados com carteira assinada e que o governo prevê que vão ter redução de renda, né, com o auxílio que o governo está dando do seguro-desemprego, que eles fizeram uma jogada muito boa, porque eles dizem que o seguro-desemprego complementa o que o patrão não pagar, mas na verdade o seguro-desemprego é um limite, né, que não complementa nada. Então você tem muita gente perdendo renda com a promessa de que vai continuar empregado durante o período da pandemia e depois. Só que como que se garante, segundo o projeto de lei, essa promessa? Com uma multa. Aí o patrão vai chegar depois e vai falar, olha, não estou vendendo, o custo da multa é esse, o custo de te manter aqui é esse, eu vou optar o custo mais barato, que vai ser te demitir e pagar a multa. Ou fico devendo a multa. Isso não é problema. Certo? Então, essas pessoas, esses 24 milhões de brasileiros com carteira assinada, emprego muitas vezes qualificados, que são metalúrgicos, químicos, enfim, gente que não é pessoa que está acostumada a fazer Uber e a viver de renda variável, né? Ela vai ter sua renda diminuída e 3 meses depois pode ir para o olho da rua, do nada. As pessoas vão ficar quietas vendo tudo isso acontecer? Né? Os 50, 60 milhões de auxílios emergenciais, o governo vai tirar de uma hora para outra? E as pessoas vão ficar caladas? Tentar voltar a ganhar dinheiro no Uber ou entregando rap? Quer dizer, isso numa perspectiva que a inflação, por causa do custo cambial, pode bater forte no custo de vida do brasileiro? Então, esse problema que eu falei da inflação e do desemprego pode fazer esquentar a chapa lá em cima, sim. E é interessante que o Bolsonaro, ele já tem isso no cenário, né? Ele já deu várias entrevistas colocando isso na conta dos governadores, dizendo que o que eles querem é promover o caos. Quando, na verdade, ele pode evitar o caos, que é fazer política de distribuição de renda, garantir a receita das pequenas, micros e médias empresas. O único que pode fazer isso é o Bolsonaro.
porque os estados e os municípios não imprimem moeda, né? Então, o único que pode fazer isso é o governo federal. E ele, obviamente, está abrindo mão de fazer isso para manter o apoio no andar de cima, que são o setor financeiro, que não quer que isso aconteça, e também para manter essa política de salário, de custo da mão de obra baixo. Não, e depois, ao final, vai dizer que a responsabilidade da crise econômica é de quem defendeu o isolamento contra a vontade dele, né? Porque, ao fim das contas, já está morrendo aí 17 mil pessoas, deve morrer ainda muito mais, então, para o discurso dele, qualquer coisa cabe, né? Exatamente. Ou seja, morreu tanta gente e não adiantou nada o isolamento, só deu na crise econômica e a culpa é daqueles que defenderam a quarentena. Agora, Vitor, nós chegamos aqui em 45 minutos, já tomamos o tempo aqui teu e de quem nos acompanha. Você, através do projeto do Livres, vai ser um dos poucos brasileiros, né, um dos poucos projetos que vão a Assis apresentar o projeto aí Economia de Francisco, que foi uma iniciativa do Papa aí, ouvindo as diversas contribuições. Queria que você nos falasse um pouco disso, um pouco do projeto, um pouco dessa expectativa. Você que representa aí vários de nós, você nos representa, representa a nossa turma da Intersindical, enfim, todos os nossos companheiros das brigadas, esse campo mais amplo nosso todo aí, dos PSOL, acho que, enfim, representa uma grande, uma franja legal aí, você vai ser o nosso representante lá com o Papa na Economia de Francisco, né? Nos conta um pouco como é que vai ser isso e qual é a expectativa. O Papa Francisco, ele deu um tombo, eu acho, no cenário mundial, para usar uma expressão, né, bem interiorana, ele deu um tombo no cenário mundial, porque nós estávamos meio que nos acostumando a uma reação, né? Ou seja, o projeto neoliberal é hegemônico e vamos tentar apaziguar, atenuar os seus efeitos nefastos e tal, e aí vem uma das principais lideranças mundiais, que não é nenhum presidente da República e tal, né? Vem e fala, não, nós precisamos pensar um novo projeto civilizatório. E esse projeto civilizatório, ele está marcado por 3 grandes temas, que é a economia, a ecologia e a educação. Né? Então, o Papa vem puxando esses 3 grandes temas, encontros, e ele fez uma atitude um pouco, digamos, heterodoxa em relação aos métodos, ao método, que foi chamar, não foi chamar de dentro da igreja, foi chamar para fora da igreja. Então, no caso da Economia de Francisco, foi um chamado que ele fez para economistas, empresários e ativistas sociais se inscrever e mandar o seu projeto de pesquisa, o seu projeto econômico, o seu empreendimento para uma comissão que avaliava o quanto que isso tinha a ver com o projeto civilizatório que o Papa estava querendo discutir. Ele queria dialogar principalmente com jovens, né, que para um Papa é quem tem até 35 anos, né, o Papa que já tem uma certa idade, então todo mundo que tem até 35 anos é jovem para ele. Até e eu aí, devo... Acho que até eu passo. E aí, bom, aí nós estamos principalmente desde a reforma trabalhista, construindo aqui um debate dentro da Intersindical e dentro dos unificados, que é puxado principalmente pelo Arley, né, que é um grande incentivador desse debate, que a partir da reforma trabalhista encontrou mais eco, né, no meio sindical, em toda a diretoria dos químicos, que também se incorporou ao projeto de maneira entusiasmada e tal. E também na Intersindical vem sendo construída a questão dos trabalhadores autônomos e informais, mas nós começamos a discutir até quando nós vamos ficar refém de ficar negociando, de ser mercador da força de trabalho, né? Até quando o sindicalismo, e principalmente com a reforma trabalhista, em que, como a gente sabe, tirou muito do poder do movimento sindical, né? Da negociação, da capacidade do movimento sindical de negociar as condições, tanto salariais quanto de trabalho. E começar a pensar, a construir projetos alternativos em que a classe trabalhadora conseguisse consumir renda de maneira autônoma, sem precisar dos grandes patrões, que na hora do vamos ver, fazem isso que a gente acabou de conversar, que é reduzir o custo, reduzir seus custos, jogando todo o problema para a mão de obra, para a força de trabalho, né? Então, criar alternativas autônomas dos trabalhadores. E o Livres, por isso o nome Livres, né?
do projeto, né? Que a gente tem são trabalhadores livremente associados construindo o seu futuro. Então, se a gente parar para pensar o projeto do capitalismo contemporâneo para os trabalhadores, é viver de bico, porque é o Uber e todas as suas formas de uberização, ou seja, é viver escravo de um aplicativo. Não é mais você ser escravo da não propriedade dos meios de produção, né? Porque no século XIX e XX era assim, você não tem os meios de produção, você tem que vender sua força de trabalho. Agora não, agora além de ter a sua força de trabalho, você vai ter que ter os meios de produção, porque o carro é seu, ou a bicicleta é tua, o celular é seu, a internet você que tem que pagar, né? Então, pensando nesse sentido, para a grande massa de trabalhadores urbanos, das grandes cidades principalmente, o projeto do capitalismo contemporâneo é essa miséria, né? Ficar refém de um aplicativo. E a gente tem condições, enquanto classe trabalhadora, de organizar alternativas de produção e de consumo, ou seja, de criar circuitos. Isso é uma discussão que já vem feita há muito tempo no Brasil, principalmente na economia solidária, né? E o nosso projeto é um projeto assim, que nós começamos agora, estamos aprendendo com isso. Basicamente, o que a gente faz? Que a gente tem buscado construir são circuitos de produção e distribuição de alimentos agroecológicos. Agroecológicos porque é sem veneno. Ainda que não tenha o selinho de orgânico, certo? Porque o selo orgânico custa caro. Então, a agroecologia, você tem outros mecanismos de controle, inclusive mecanismos mais coletivos de controle se a pessoa está usando veneno ou não, e consegue reduzir, colocar um preço mais barato, ou seja, deixa de ser um preço de boutique, como é o orgânico nas grandes redes, né, que a classe média e alta das grandes cidades estão consumindo, né? Quando o avô tem câncer, vai todo mundo comprar produto orgânico no Pão de Açúcar, porque pode pagar caro. Agora, o trabalhador de periferia não tem essa condição. E então, nós temos o Livres hoje, ele tem já tem uma experiência acumulada aí, tanto em Campinas quanto em Santos também, com os companheiros lá de Santos, tem desenvolvido o Guilherme, o Rui, o Paulo Rui, enfim, um pessoal uma juventude muito boa lá de Santos também tem desenvolvido mecanismos de articular os pequenos produtores próximos das grandes cidades com os consumidores, reduzindo o máximo o preço, né? O máximo preço, porque não tem o objetivo de acumular, ao contrário do Pão de Açúcar, que o objetivo é ter lucro. Então, o objetivo é simplesmente pagar o custo de logística, porque você tem um custo de distribuição de alimentos, né? Então, nós temos aí hoje a loja em Campinas, tem a loja em Santos. Antes da pandemia, a gente estava tentando abrir a loja em São Paulo, né? Que vai ser assim que a pandemia passar, nós vamos conseguir. E nós também, além das lojas, né, de distribuição desses produtos, nós temos também as cestas, o esquema de cestas de alimentos, que em Santos, inclusive, é feito por entregadores de ecobikers, que são entregadores de bicicleta. Então, gente que estava trabalhando, às vezes, 12, 13 horas por dia para ganhar alguma coisa no rap, está indo entregar cestas, porque ganha mais entregando cestas de produtos agroecológicos pelo Livres do que entregando para rap, né? E, inclusive, estão conseguindo acumular recursos para comprar bicicletas novas e estão fazendo um caixa coletivo para ter crédito para emprestar para eles mesmos. Então, essa é uma outra frente que nós estamos estudando, que nós também pretendemos implantar aqui, que é a seara financeira, né? Porque não adianta nada o crédito, exatamente, principalmente no rural, né, na produção agrícola, você precisa de crédito, porque a receita demora muito para chegar. Se planta hoje para receber daqui 3, 4, 5 meses. Então, você precisa de crédito agora para começar a produção. E o crédito no Brasil é isso que a gente vê, né? A gente um juro altíssimo, com exigências proibitivas para quem não tem o título de propriedade, para quem não tem garantias, para quem não é um produtor rural já bem estabelecido e tal. Então, a gente está discutindo muito com cooperativas de crédito, com o pessoal da Cressol, lá do Sul. Temos discutido também bancos comunitários, né, com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, Joaquim, lá, e a Altaciana, lá da Rede Palmas, que conseguiram desenvolver um aplicativo de pagamentos totalmente solidário, diferente da PicPay, que também tem que acumular, né?
Porque daí a gente entrega a cesta de produtos orgânicos a custo baixo e aí passa o cartão de crédito da Visa e da Mastercard, 5% ali, vai para eles para financiarem o governo Bolsonaro. Quer dizer, a gente também tem que... E hoje em dia todo mundo, com a digitalização dos meios de pagamento, é muito fácil você criar um aplicativo de meio de pagamento que você saia desse esquema que é um absurdo. Então, vocês estão pensando no circuito completo, na produção e na intermediação também. Exatamente. Na moeda. Exatamente, o circuito completo. Porque a ideia é não deixar fugas de escape, né? Que tudo aquilo que o trabalhador produz e recebe seja gasto também na rede em que o trabalhador produz e recebe. Porque isso é muito evidente nas periferias das grandes cidades, né? As periferias movimentam uma quantidade de dinheiro gigantesca, mas na hora de gastar, gasta nas grandes redes, né? Então, ou seja, se a gente conseguisse manter é o que se chama de economia local, né? Se a gente conseguisse ganhar eficiência no local para atrair esse consumidor para se manter no local, e não só eficiência, mas também ideologia, né? Porque é um consumo mais consciente também. A gente consegue fazer com que a renda não se perca na mão dos grandes monopólios, sejam eles financeiros, sejam eles atacadistas e varejistas, sejam eles produtivos, né? A gente é mais fácil discutir a produção a nível agrário, né? Porque a gente tem uma rede de produtos de produtores rurais, pequenos produtores rurais, do que discutir, por exemplo, produção de medicamento, que já é um outro nível, mas a gente acha que tem que isso tem que estar em perspectiva, porque não adianta a gente discutir uma economia solidária que vai só resolver o problema de comprar o alface, porque hoje em dia a gente tem necessidades mais complexas e a gente precisa resolver solidariamente todas as nossas necessidades, né? E para isso precisa discutir também níveis de eficiência, de produtividade, porque senão não adianta, né? Vai todo mundo comprar pela China, vai escolher o Alibaba, independente do governo que tá no país. Então a gente tem que pensar todo o circuito mesmo e temos buscado discutir isso. E a economia de Francisco, né? Então o que a gente vai levar lá é essa experiência que a gente tem tido do Livres e principalmente a gente vai aprender, porque a economia de Francisco, como ele fez esse chamado amplo, ele não fez um chamado para a igreja, dizendo, olha, a igreja católica, me mande aqui o que vocês têm de experiência. Não. Ele fez um chamado amplo. Então, uma série de empreendedores, de iniciativas individuais, gente que não pensa necessariamente politicamente como a gente, que pensa que tem outra visão, que tem uma visão, às vezes, inclusive mais próxima de uma ajuda neoliberal, né, tal. Mas é gente que tem experiência, que tem técnica, que tem iniciativa, e isso está promovendo um encontro assim de experiências e de pensamentos que está sendo muito rico, e que eu acho que para iniciativas como a nossa, inclusive, né, a gente vai aprender muito sobre o que está sendo feito, não só a nível nacional, como a nível internacional, né, porque o chamado foi a nível mundial. Ele selecionou 2.000 jovens para um pré-encontro, com a participação dele, inclusive, do Papa, né? E aí tem uma seleção um pouco mais ampla, que acho que está entre 3.000 e 4.000 jovens, para um encontro maior daí, inclusive com gente não jovens, né? Vai ter uma comitiva brasileira também, lá em Assis, e aí com mais gente. Então, essa... E aí é o único, né? Que outro grande figura pública que que está chamando assim para o novo projeto civilizatório, convocando abertamente. Isso, quer dizer, nós não temos isso. Ele é o maior estadista do mundo. Eu vejo hoje como isso, e também é uma coisa importante falar, né? Não é um chamado para a religião católica, é um chamado para fora da igreja, inclusive para todas as religiões, que, claro, para o Papa é um elemento importante, né, da religiosidade, mas ele não restringe a religião católica, né? Pelo contrário, no debate, principalmente sobre economia, não tem, por exemplo, eu sou, lógico que tenho formação católica e tal, mas não sou um praticante, né? Enfim, o projeto foi selecionado. O Livres não tem nada de religioso, não tem. A gente está agora se encontrando com os movimentos da igreja aqui de Campinas,
por causa justamente do chamado do Papa. A gente tem dialogado muito e tal, mas não é um projeto religioso, não tem nenhuma vinculação religiosa. Então, ele foi selecionado mesmo assim, né? Então, é importante as pessoas saberem que o chamado do Papa não é um chamado a católicos, não é chamado necessariamente à religiosidade, embora a religiosidade tenha um papel importante nesse projeto civilizatório que o Papa defende. Mas se você tem alguma contribuição a ser feita nesse sentido, nesse projeto civilizatório, nem que seja só em um aspecto, você pode contribuir, você pode dialogar, você pode conversar. E aí a Associação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, né, que você esteve conversando, eu vi ontem a conversa sua com o Eduardo, isso, foi ótima, né, a associação buscou justamente, como o Papa chamou todo mundo, falou assim, não, vem todo mundo. A gente só foi se encontrar, os brasileiros, nessa articulação, que foi promovida, capitaneada por gente como o Eduardo. Então, a gente está se conhecendo e tal, é uma coisa muito interessante esse processo. Aproveita, inclusive, manda um abraço aí para o Eduardo, para o Padre Paulo e para todos estes, enfim, da economia de Francisco e Clara. Quero te agradecer bastante aí, Victor. Nós chegamos em 1 hora aqui, batemos em 1 hora nessa conversa, muito boa, muito instigante. Mas eu sei que aí o dia está corrido para você, correndo dentro de casa, né? Fique em casa. Agradecer bastante por essa entrevista, desejar sorte aí na apresentação do projeto. Espero contar contigo aí nas próximas, para a gente seguir conversando. Tá ok? Agradecer mais aqui, passar para você fazer as suas considerações finais. Lembrando que a gente volta na próxima quarta-feira. A gente tem feito agora, Victor, né? A gente estava fazendo essas transmissões ao vivo todos os dias, mas o acúmulo de tarefas, o número de reuniões virtuais, e uma série de coisas nos impediu de manter essa rotina diária. Vamos fazer segunda, quarta e sexta. Voltamos na próxima quarta. Passo para você aí dar suas contribuições finais, deixar seu recado final. Não, gente, eu que agradeço a oportunidade de conversar, da gente trocar uma ideia, né? Já que esse isolamento está deixando mais difícil ainda a situação para a gente conversar e, enfim, se encontrar e deixar, assim, como fala final, a importância da gente, dos trabalhadores nesse momento, né? Da pandemia e no pós-pandemia, principalmente. Nós estamos, eu brinquei que nós estamos num compasso de espera, tá todo mundo nesse momento tentando sobreviver, ficar em casa, se proteger do coronavírus e proteger a renda. E isso, queira ou não, está todo mundo refluindo para suas redes já constituídas nesse momento. Mas conforme a pandemia for passando, e ela vai passar, ela não é eterna, essas pessoas vão voltar a discutir como vão se defender, como vão se proteger, como voltar a ter acesso à renda, como voltar a ter acesso ao consumo, e nós vamos precisar, nós vamos encontrar um governo, uma política que vai ter aprofundado o desemprego, piorado a distribuição de renda, que vai ter, enfim, deteriorado todas as nossas condições econômicas do país. Então, ou a gente se organiza, nós que vivemos do nosso próprio trabalho, né? Ou a gente se organiza e se defende, constrói um projeto alternativo para a gente conseguir sobreviver. Do contrário, a gente vai continuar amargando uma alta distribuição de renda, muita pobreza, e não é isso que a gente quer. A gente pode construir e fazer diferente. Então, acho importante deixar esse recado final aí para os trabalhadores, para todos nós que vivemos o nosso trabalho, a gente ser mais solidário entre nós e conseguir construir alternativas para a nossa sobrevivência e para a nossa vida, né? E, novamente, obrigado a você e a todo mundo que viu a gente, que acompanhou a gente ou que vai acompanhar a gente no futuro. Aí. Pois é, muito importante o que você disse, a elevação da consciência, a gente tem que se constituir como trabalhador, se constituir como classe trabalhadora. Não adianta ficar achando que é trabalhador sim, é povão sim, não é proprietário de grandes meios de produção, então é trabalhador, é classe trabalhadora, tem que se constituir como classe trabalhadora, tem que ter consciência de classe, e como você falou, tem que ter organização política, porque sem organização política não se transforma a realidade tão desfavorável para a imensa maioria da população. Quero te agradecer bastante, Victor, a gente volta na próxima quarta-feira, vamos aqui fazer muita pressão para pagamento imediato aí do auxílio emergencial para muita gente que está esperando, a gente já está indo buscar a segunda parcela, mas muita gente ainda aguardando a primeira, fazer pressão para derrubar o veto do Bolsonaro ao projeto do senador Randolph, que estendia o benefício para mais gente, né? Vamos aqui aguardar quem vai ser o ministro da morte que ele vai indicar e vamos fazer pressão, na nossa opinião,
esse governo já deu o que tinha que dar, tem que pular fora, e por isso, fora Bolsonaro. Obrigado, Vitor. Boa semana para todo mundo. Peço que compartilhe e comente para as reflexões do Vitor aqui chegar para mais gente. Muito obrigado. Um abraço aí para você.